Ora bem, isto hoje vamos falar de Bresson, de IR e de redes sociais. Vamos lá. Viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vos disse na introdução, vou tentar misturar Bresson com redes sociais. E eu vou contar-vos uma história que se passou aqui há muitos anos. Ou é 2006 ou 2009, eu nunca sei, nunca tenho a certeza. E foi algo que se passou numa plataforma de partilha de imagens chamada Flickr. Isto foi antes do tempo destas redes sociais de agora, como o Instagram ou o Facebook, onde se partilha desde boa fotografia, de excelente fotografia, até cremes para alisar a pele, shampoos, e apesar de instruirmos tantas vezes o algoritmo da plataforma para o facto, ou acerca do facto de gostarmos de um determinado tipo de fotografia e de um determinado tipo de fotógrafo, ele insiste que nós de certeza teremos muito interesse em saber como é que uma miúda de 23 anos perdeu 10 quilos em 4 meses. Eu sei muito bem como é que ela perdeu 10 quilos em 4 meses, bastou-lhe fazer tudo aquilo que eu não faço e ter 23 anos. Só por aí já fica mais fácil. Mas eu estou a fugir um bocadinho ao tema. Hoje vim falar-vos mesmo, foi de Bresson. Para qualquer pessoa minimamente informada, e nem precisa ser muito informada em questões relacionadas com fotografia, Henri Cartier-Bresson é um nome muitíssimo familiar. Acho que já todos nós já ouvimos falar de Bresson, mas muitas vezes é este o problema. Só porque ouvimos falar de um determinado nome, achamos que sabemos tudo acerca dessa pessoa. Brincadeira, vamos seguir. Bresson Henri Cartier. Henri Cartier-Bresson é um nome muitíssimo conhecido, provavelmente um dos mais importantes na história da fotografia. E eu teria de lhe dedicar um canal YouTube inteiro e vídeos diários só para lhe fazer minimamente justiça, como é óbvio. Mas isso também era assumir já duas coisas, a partir de dois pressupostos já de si errados. O primeiro é que eu sei tudo acerca de Bresson, ou o suficiente, e o segundo é que eu sei o suficiente acerca de fotografia. E eu agora tenho uma coisa para confessar. Eu sei. Henri Cartier-Bresson não é o meu fotógrafo favorito. E isso não diz nada acerca de Bresson, só diz acerca de mim. E apesar de Bresson não estar sequer, por exemplo, no meu... Isto é um bocado idiota em termos de arte fazer uma coisa destas, ou dizer uma coisa destas, mas não está sequer no meu top 5 dos fotógrafos preferidos. Isso não quer dizer que eu não tenha interesse, mas um interesse verdadeiro em conhecer toda a obra e a importância do Bresson na maior extensão possível. Bresson não foi pura e simplesmente as imagens brilhantes que produziu. Foi, e para mim foi sobretudo, aquilo que deu à fotografia e à indústria enquanto profissional. Desde a fundação da agência Magnum em 47, juntamente com Capa, Roger, Jim e Vandiver, né? Bill Vandiver, acho que esqueço-me sempre, é Bill Vandiver, acho eu. E Bresson oscilou muito, sempre, claramente e declaradamente entre o fotojornalismo e o fine art. E, segundo palavras do próprio, para ele o trabalho realizado para as publicações, vulgo revistas, era muito mais importante na altura porque, primeiro por causa da abrangência de cada publicação e depois por causa do imediatismo dessa ação, ou seja, uma publicação numa revista tinha um efeito muito mais imediato, de divulgação de trabalho e muito mais vasto do que qualquer outro. Contudo, Bresson atribuía ao livro um valor para a permanência da imagem muito mais elevado. E segundo ele próprio, as revistas estavam quase sempre destinadas ao mesmo fim, que era um caixote de lixo, enquanto que os livros, em princípio, não. Em princípio, claro. Naturalmente, nem todas as revistas vão para o lixo, nem todos os livros são guardados. Contudo, ele sabia reconhecer esta diferença e atribuía uma importância imediata às publicações periódicas e uma importância a médio e longo prazo aos livros. Bresson foi muita coisa para a fotografia. Ele colocou, na verdade, a fotografia ao serviço de indústrias maiores, trabalhou com a moda, trabalhou com uma série de indústrias. Foi
por exemplo, o primeiro fotógrafo ocidental a fotografar a vida na ex-União Soviética. Foi, por exemplo, o fotógrafo que fotografou os últimos dias de Gandhi, etc. Bem, teve uma importância extraordinária na fotografia e, claro, ficou conhecido pelo rótulo do fotógrafo do momento decisivo. E porquê isto do momento decisivo? Porque uma boa parte das imagens de Bresson, não são todas, naturalmente, parecem ter sido registadas no ponto de maior intensidade, no ponto de maior relevância para entendermos o antes e o depois do momento congelado no tempo pelo fotograma de Bresson. A composição, contudo, nunca foi descuidada, nunca foi uma coisa feita à balda, sempre foi muitíssimo sofisticada e, tecnicamente, Bresson é exemplar. Entende-se por isso que Bresson tinha a capacidade de fazer o registro, de congelar, de imortalizar um determinado momento no instante mais decisivo, no instante mais importante do decorrer da ação. E por isso, hoje, usamos o rótulo "o momento decisivo" para isso e para mais tudo e mais alguma coisa, e ainda um par de botas. Já agora, o livro que ajudou a criar este rótulo chamava-se, originalmente em francês chamava-se Image à la Sauvette. Image à la Sauvette, que depois, felizmente, degenerou para o termo em inglês The Decisive Moment. E este The Decisive Moment é que levou a que o rótulo, o momento decisivo, fosse depois globalmente difundido. Image à la Sauvette, que quer dizer em francês qualquer coisa como imagens de fugida, imagens quase feitas às escondidas, de forma fugaz, de forma, como é que eu ia dizer, até imagens à pressa, até quase isso, às vezes, como é que eu ia dizer, quase clandestina. E isto deve-se muito à forma como Bresson se movimentava nas ruas com a sua Leica e como atacava cada cena de forma quase furtiva, como um animal, um predador em busca de qualquer coisa. Já agora, a capa original deste livro, só para que se veja a dimensão da coisa, a capa original deste livro foi produzida por Henri Matisse, só. É porreiro, é outro nível. Há uma reedição deste livro produzida pela Steidl Books. A Steidl é só uma das maiores, das mais fantásticas editoras no segmento da fotografia e se quiserem realmente comprar um exemplar deste Image à la Sauvette, ele está, se não me engano, no site da Steidl por menos de 100 euros. Na altura em que estiver a editar este vídeo já terei ido ver ao site e nessa altura a imagem já surgirá correta nos vossos monitores. De qualquer forma, eu creio que estará entre 90 e 100 euros, enquanto que fora da plataforma da Steidl custará à volta de 120, 130 em alguns sítios. O original deste livro, só por curiosidade, teve uma tiragem de 10 mil exemplares e eu nem faço ideia quanto é que não valerá hoje um original de um livro de Henri Cartier-Bresson acerca do momento decisivo, com uma capa produzida por Henri Matisse. Portanto, agora que já estamos todos mais ou menos relembrados de quem foi Bresson, porque uma pessoa às vezes esquece de quem foi Bresson, queria contar-vos a tal história que se passou no Flickr aqui há muitos anos. O autor, ou responsável por esta história, foi um utilizador chamado André Rabelo, brasileiro, que fez para mim a trollada do século. Talvez não seja a trollada do século, mas a trollada da década no que diz respeito à fotografia. Ora, o André Rabelo, o tal utilizador de que vos falei, publicou a imagem que devem estar a ver agora nos vossos ecrãs e que se chama Hier, foi produzida em 1932 por Bresson, em Hier, que lá está, e ele publicou-a num grupo do Flickr chamado Delete Me. E o que era este grupo? Bom, este grupo era nada mais nada menos do que um grupo onde nós podíamos colocar as imagens e, caso elas recebessem um monte de críticas negativas ou avaliações negativas, a imagem seria automaticamente eliminada. Eu creio que eram 10 avaliações negativas, mas honestamente já não me lembro, só indo confirmar, porque esse grupo acho que ainda existe. Há quem diga que o Rabelo ficou muito surpreendido com aquilo que aconteceu depois de ter publicado Hier de Bresson no tal grupo Delete Me.
Eu acho, aliás, eu tenho quase a certeza que o Rebelo sabia exatamente aquilo que estava a fazer quando publicou a imagem. Mal focada, tremida, muito escura, muito ruído, enfim, um chorrilho de barbaridades que deviam envergonhar quem os proferiu na altura, mas o problema é mesmo este, é que nunca envergonham. A fotografia de Bresson foi eliminada de um grupo do Flickr chamado Delete Me, porque era, segundo todos aqueles entendidos em fotografia, uma porcaria de uma fotografia. Todos os talentos, todos os méritos artísticos e técnicos daquela imagem eram tão reduzidos que ela foi imediatamente eliminada. Vamos pôr agora de parte o Flickr. O ciclista em R é só uma das imagens mais famosas de Bresson. Não é que isso mostre algo acerca dos méritos técnicos e artísticos da imagem, mas por acaso, ali antes de 2010, ela até foi vendida em leilão por €250.000, ou algo assim parecido. Repito, não é contudo isso que a define como uma grande imagem, como é óbvio. Esta imagem, o ciclista em R, ou melhor, IR, porque é esse o título dela, produzida em 1932, não é só uma belíssima imagem, como representa um dos mais primordiais trabalhos de investigação de Bresson naquilo a que hoje todos empolamos como um momento decisivo. E atenção, esta imagem de Bresson é conseguida foi conseguida, como são conseguidos a maior parte dos momentos decisivos. Envolve muito planeamento, envolve uma composição estudada e envolve, sobretudo, muita paciência e esperar pelo momento certo. A esta técnica chama-se ir à pesca. A fishing technique, nesta fotografia, neste tipo de fotografia, é uma técnica conhecidíssima e muito usada na fotografia. Ajuda que todos nós consigamos alguns momentos decisivos. Depois, esta foi também uma das primeiras vezes em que Henri Cartier-Bresson usou as suas famosas Leicas. Ele tinha chegado de África há pouco tempo, mais concretamente da Costa do Marfim, onde tinha passado por uma experiência de quase morte, e esta Leica foi, no fundo, o princípio de algo novo para Bresson. Ele, em África, tinha usado uma daquelas Krauss em segunda mão, daquelas de tirar a tampa e colocar para fazer exposição. Ele estava então a usar a Leica pela primeira vez, e esta imagem representa também o princípio de algo novo para Bresson, para a fotografia e para a história de ambos. Mas isso não é o suficiente para dizer que é uma grande imagem, a imagem, e por isso não podemos terminar por aqui a análise da imagem. Ora, como já fomos vendo ao longo do vídeo, muito do trabalho de Bresson, mesmo aqueles que parecem menos planeados, resultam pelo menos de uma análise muito cuidada da cena e do ambiente em que Bresson se movimentava. Bresson aproveitou a espiral produzida pela escadaria e que encaixa praticamente na estrada, embora em planos diferentes, naturalmente. A estrada é essa que, pela forma e pela curva, não há outra forma de o colocar, nos transmite imediatamente uma sensação de movimento, mesmo sem qualquer assunto registado, e depois o congelar do movimento, daquele momento fugaz do ciclista que passou, deu à fotografia a composição formal quase ideal, ou muito perto do ideal. Esta imagem é, por isso, só por si, sem mais histórias, uma brilhante imagem. O ciclista está no local certo, a luz é adequadíssima, a fotometria é exemplar, o tempo de exposição, embora eu acho que isso foi tudo circunstancial, é o ideal para nos transmitir a sensação de movimento. O ano 1932. E isto será sempre importante. Importante não para a qualidade da imagem, essa vive de forma independente noutro patamar. Importante para percebermos que o homem que produziu esta imagem era efetivamente um mestre, o equipamento foi usado com mestria e a técnica aplicada na quase perfeição. Felizmente a perfeição não existe. Ora, Bresson, à luz do Flickr de 2006 ou 2009, já não me lembro bem, e acreditem os mais novos que ainda não tínhamos chegado a metade do caminho onde chegámos hoje, era um fotógrafo de segunda. IR, produzido em 1932, que é uma das imagens mais emblemáticas de Bresson, era uma imagem que merecia ser apagada para sempre. Não resistiria a nenhum Flickr, não resistiria a nenhum Instagram, não resistiria a nenhum Facebook. A imagem de Bresson era para o lixo. Voltando à imagem publicada no Flickr, foram
colocadas centenas de comentários, todos eles tão idiotas hoje como o eram na altura, não mudou nada. A fotografia de Bresson continua a ser o que é, os comentários felizmente continuam a ser tão idiotas hoje como eram na altura. Os comentários são sobretudo ilustrativos dos tempos em que vivíamos então e dos tempos em que vivemos hoje. Se calhar ainda mais nos tempos que vivemos hoje. Coloquem as vossas fotografias sem restrições. Não liguem a gostos, não liguem a likes, sacudam a pressão. Por isso, se a nossa imagem acabar no mesmo saco em que acabou Hier de Bresson, não vamos ficar tristes. Da mesma forma, se a nossa imagem acabar no mesmo saco em que acabou Hier de Bresson, não vamos todos achar que somos por isso Bressons. Fiquem bem.